uma satisfação participar de um programa que vem caindo cada vez mais no gosto popular. E evidentemente que a cada programa um convidado ilustre. E desta vez eu estou recebendo aqui nesse programa que já falou de vários assuntos, eclético, democrático, o secretário de Habitação, Pedro Sotero. Já conheço ele há um bom tempo e todo o desafio que é incumbido a ele desempenha com muita propriedade, com muita intensidade. É uma característica do Pedro e ele vai falar sobre uma das pastas mais complexas que nós temos, não só em Osasco, mas em qualquer município do Brasil. A habitação sempre é uma pauta importante, tem que ser discutida, afinal de contas, quem não quer ter uma casa própria? Ainda mais agora que nós estamos vivendo aí momentos de conflitos, onde o MST tem inclusive ocupado alguns locais, né, onde a Polícia Militar do Estado de São Paulo e outras polícias de outros estados também já estão tendo alguns problemas. E óbvio que a gente quer saber como é que está acontecendo os projetos habitacionais de uma das maiores cidades do Brasil. Vou falar pouco, já quero dar as boas-vindas aqui ao Pedro, seja muito bem-vindo. A casa é sua e nós vamos discutir projetos importantes, eu coloquei até na chamada, projetos impactantes que vai de encontro com a realidade do povo osasquense. Seja bem-vindo. Obrigado, Roberto. Obrigado. Boa noite, Júlio. Boa noite a todo mundo que acompanha a gente aqui. É um prazer. Estamos aqui, estamos para debater, responder, dar cara a tapa, falar, ouvir e vamos embora, vamos para cima aqui. O que a gente puder ajudar, somar e trazer de informação. Acho que toda a oportunidade que a gente tem de trazer a informação para todo mundo que acompanha, esclarecimento é importante. Matar algumas dúvidas, muitas vezes que ficam presas na casa dos nossos munícipes. É importante. Eu agradeço muito o espaço mais uma vez. Oportunidade, mais um convidado. Esse é osasquense, já conhece a nossa cidade, vai ser mais fácil até de dialogar, porque é uma pasta, como eu já disse, importantíssima, fala de projetos habitacionais, no momento tumultuado aí do retorno do MST, né, Júlio? Com certeza. Mais uma vez, obrigado a você que nos acompanha. Fica desde já o nosso convite a estender a outros. Compartilhe, passe o nosso link. É sempre bom saber que você tem acompanhado a cada passo o crescimento desse programa e tendo a oportunidade de ter o seu esclarecimento e muitas vezes conhecer novas informações que muitas vezes dentro do dia a dia fica um pouco menos oportuno de buscar. E como você disse, Roberto, vivemos um momento muito delicado no nosso país, né? Em que parece que alguns estados de direitos estão sendo afrontados e jogados por terra. E Osasco, que é um município que faz divisa para todos os lados, e eu, pelo menos com os meus 52 anos de vida, acompanhei mudanças bem consideráveis aqui na Zona Oeste e algumas situações na Zona Sul de Osasco. E com certeza o secretário Pedro vai nos trazer qual que é o plano, o objetivo e a estratégia, até acredito que um plano piloto, nessa área tão sensível, né? Porque qualquer área pública ou área privada hoje em dia está sendo invadida. E por mais que a sociedade tenha a necessidade da sua moradia, isso complica muito dentro do cenário da gestão, né? E eu acredito que hoje nós vamos conseguir trazer algumas informações e esclarecimentos para ambas as partes, né? Tanto para o munícipe que tem a necessidade de ter sua casa, como para a prefeitura apresentar os pontos e as necessidades e a preocupação que ela tem com o munícipe e com aquele que acaba, né, muitas vezes fazendo esse êxodo para o município, tentando angariar aquele pedaço de terra. Isso mesmo. Pedro, eu vou pedir para que a nossa produção já comece a colocar algumas imagens. Primeiro vamos falar de algumas áreas livres pontuais que nós temos na cidade de Osasco. Nós fizemos uma verdadeira varredura para mostrar para todos os munícipes quais são os pontos mais críticos. E o Pedro, evidentemente, com toda a experiência que ele tem, das obras que estão sendo realizadas, óbvio que ele vai falar que algumas tem, outras não, faz parte, mas a gente quer saber o que de fato vai acontecer, porque tem muita gente que mora em Osasco que deve estar se perguntando, e que mora nessas áreas, será que tem algum projeto habitacional? É da prefeitura? É privado? É uma área que pode ser desocupada por ser de preservação ambiental? Tudo isso nós vamos contar aqui para vocês, então já comece a compartilhar, já comece a comentar. A hora é agora, esse vídeo ele precisa ser viralizado porque nós estamos falando de desenvolvimento. E desenvolvimento passa por qualidade de vida e habitação. Produção, vamos começar a mostrar. Eu vou pedir para o Adriano colocar para nós as imagens. E algumas pessoas estão pedindo o link aqui. Aguarda um minutinho que a gente já vai mandar para vocês compartilharem, porque é importante a participação de todos. Bom, vamos começar com a comunidade do Jardim Santa Rita. Eu coloquei até o número de favelas em Osasco cresce significativamente.
Ali especificamente, próximo do cemitério, tem algum projeto já habitacional para esse local, Pedro? O Santa Rita é um local bem emblemático, porque a gente tem uma área que a gente vai ter que entrar com uma canalização muito grande, assim como aquela obra que foi feita de canalização, que está sendo feita no Rochdale, ela é uma obra que ela compreende a parte do Rochdale, que são 2,5 km do Braço Morto até ali o córrego do Baronesa, e a parte do Baronesa que vai até o Santa Rita. São duas obras complementares, né? A do Rochdale está a pleno vapor, a gente já está num estágio bem avançado, e a do Santa Rita a gente fez aquela primeira etapa, então tem aquela canalização ali inicial, e a segunda etapa a gente está aguardando a liberação da Caixa. Então a gente tem nessa área hoje uma intervenção de uma obra pública de canalização. Essa área tem sido muito atingida pelas chuvas por conta da ocupação desordenada, então infelizmente acho que hoje não, como o Rochdale deixou de ser uma área atingida, essa passou a ser talvez uma das principais áreas que a gente tem que cuidar. Tem um acordo do Ministério Público para a requalificação do cemitério dos Girassóis. Tem muita gente que, inclusive, para acessar a sua residência tem que passar por dentro do cemitério, que é uma coisa totalmente indigna, né? Assim, né? É uma coisa triste, mas é a realidade social. Então a gente tem um acordo com o Ministério Público de reorganizar. Tem uma parte que a gente vai regularizar, então aquela parte ali de cima, do arco-íris, a gente está com um caminho para fazer uma regularização, ou seja, o Santa Rita é uma área que ela vai ser bem atendida em obras, né? Tem uma parte que está embaixo da linha de transmissão da CETEP, não é nem da Enel, e essa empresa está com uma reintegração de posse, então a gente está acompanhando para ver como é que vai reacomodar essas famílias. Enfim, o Santa Rita, eu digo que é uma área que tem milhares de ações pontuais que vão acontecer de forma simultânea. Tanto para melhorar... Vendo as imagens, já tem casas de alvenaria. Essas casas, por exemplo, seriam retiradas também, Pedro? Porque tem um investimento ali, né? Quando passa assim, pela foto aqui, eu não estou conseguindo identificar exatamente onde é a casa dentro da comunidade, né? O fato dela ser alvenaria ou de ser de madeira, não falar assim, não é o que vai determinar a remoção. O que a gente, na verdade, Roberto, até é importante colocar, porque o pessoal xinga muito a gente, mas assim, a política do Rogério Lins para a área habitacional é: a última medida que eu posso ter é a remoção da pessoa de casa. Enquanto eu puder preservar a casa da pessoa, enquanto eu puder levar dignidade para onde ela mora, eu tenho que trabalhar com essa linha, né? Sim. Então, assim, quando a gente fala que a gente vai remover uma residência, pode ter certeza que essa é aquela medida extrema. Eu tenho que remover porque senão eu não vou abrir o córrego, ou tem casa que está em cima do canal, ou tem casa que está em área de preservação ambiental, enfim. Então eu estou num limite, né? Não é igual a política que teve no passado. Antigamente no passado era assim: remove todo mundo, urbaniza, constrói um prédio em determinado local, bota o pessoal lá e vai embora. Essa política já não deu certo, né? Muitas pessoas retornam para a área acaba sendo reocupada, outras pessoas voltam. Então, hoje a gente caminha mais para ter uma política de reassentar as pessoas no local, requalificar as casas, trazer uma melhoria habitacional qualitativa, né? Do que chegar simplesmente e tirar todo mundo e levar no limite. Então, assim, no Santa Rita tem pessoas para remover? Tem. Pessoas que inclusive já foram removidas. Tá. Houve uma reocupação, ou seja, quem mora lá de reocupação sabe que está reocupando uma área que vai ser objeto de remoção, porque a pessoa já entrou numa casa que estava vazia, né? Sim. Então, assim, a gente tem essas situações, mas não é a maior parte da comunidade, não. Acho que o que a gente puder trabalhar para reassentar, manter e trazer dignidade para aquela comunidade, a gente vai fazer. Bacana. Vamos pedir para que o Adriano coloque novamente. Tem mais locais ainda para serem mostrados. O Pedro já esclareceu sobre o Santa Rita. Se você é aí do Jardim Santa Rita, já ficou sabendo o que vai acontecer. Jardim Açucará, uma outra comunidade de uma área de preservação ambiental, que desde a época do Dr. Celso Giglo, inclusive falam-se que essa área é uma área que tinha no Rochdale, que acabou levando lá para o Açucará. E hoje se tornou isso daí, olha o tamanho do Jardim Açucará, dá uma olhada nisso. São casas, mas é uma área ainda complexa. Essas famílias vão continuar onde estão, vai ter um projeto habitacional, urbanização. Fala um pouquinho do Jardim Açucará. Açucará, você está pensando a dedo, né? Você está pegando Santa Rita, Açucará, você está indo já na... Raio-X, esse é o raio-X. Na veia, né? Aquelas comunidades fáceis, você não está...
Vamos lá. O Açucará, na verdade, ele é uma comunidade que tem uma dificuldade muito grande de conseguir. Primeiro que a gente precisa entender o que é público e o que é privado. Tem uma discussão lá de áreas que são privadas e áreas que são públicas, né? Tem sobreposição de matrícula e tal. Tem uma área grande de preservação ambiental, você tem nascente, você tem uma área que aí foge da nossa alçada, né? Sim. Então, depende muito do meio ambiente. Não meio ambiente municipal, eu falo meio ambiente no sentido mais genérico. Então, o que a gente vai começar? A primeira coisa que a gente vai fazer agora é a parte da canalização ali embaixo. A gente precisa fazer uma canalização. A Secretaria de Habitação tem entrado no Açucará com nossa comunidade para fazer vielas, escadões, melhorar o fluxo nas águas fluviais, né? A gente tem uma parceria com a Sabesp está levando para lá o esgoto legal, vai fazer, se não me engano, quase 1.000 ou 2.000 ligações de esgoto no Açucará. Então, nesse primeiro momento, a gente está trabalhando com duas frentes. Primeiro, de criar um diagnóstico mais completo da área. Isso é uma coisa que a gente abriu um processo de licitação. Vamos contratar uma empresa para fazer esse diagnóstico. Esse diagnóstico vai trazer, olha, essa parte aqui é privada, essa parte aqui tem APP, essa parte eu consigo trabalhar, essa parte eu não consigo, né? Uhum. Então, alguém que faça esse estudo mais minucioso. É uma área muito complexa, então eu não tenho como assumir o compromisso de fazer isso com a equipe interna, porque demandaria um tempo e um trabalho extraordinário e a gente tem pressa para dar uma resposta para a população, então não podemos nos prender a nossa capacidade de entrega. Eu tenho que cuidar da cidade toda, então a ideia é contratar de fato uma empresa para gerar o diagnóstico disso, né? Para poder falar, Pedro, aqui você pode mexer, aqui você não pode, isso aqui você tem que preservar, porque o que for meio ambiente não está em discussão, isso aqui você vai ter que trabalhar, aqui você pode urbanizar. Então, esse diagnóstico está sendo contratado. Até lá, o que nós temos feito? Entrado com escadões, galerias fluviais, esgoto e a parte de canalização embaixo. Ou seja, melhorar a infraestrutura. Vamos melhorar a infraestrutura para pelo menos diminuir os estragos que são causados pela chuva, porque ali é uma comunidade que sofre muito com as chuvas, né? Então, nós já começamos esse processo, né? A gente está esperando, na verdade, passar um pouco o período de chuvas para acelerar as obras, porque não adianta a gente começar essas obras de infraestrutura no período de chuvas. Para você ter ideia, um dia de chuva tira 3 dias de trabalho. Ainda mais uma região. Então a gente não é que nesse dia você não trabalhou. Um dia que choveu, você voltou 3 dias no que você avançou. Então a gente tem um pouco administrado melhor essa parte durante esse período, para na hora que entrar nas secas a gente conseguir acelerar e minimizar, pelo menos nesse primeiro momento, os estragos da chuva. Tem uma pergunta que muitas pessoas se fazem, principalmente que moram ali próximo do Açucaré, com relação ao aterro sanitário. Algumas famílias já foram removidas daquele local que estava correndo risco, né? A gente sabe que é uma região bem complexa. Como é que está essa relação, o aterro sanitário? Já foram retiradas todas as famílias, foram alocadas em locais específicos, bolsa aluguel. O aterro vai continuar no mesmo local, não sei se é da sua alçada isso, mas eu vou perguntar, porque o aterro é importante, né? Até um tempo atrás estava sendo levado para outro município em função do Ministério Público, que houve uma intervenção, enfim. Como é que está a situação do aterro e das famílias que moram assim, um pouco desse diagnóstico vai também contemplar a questão da área de abrangência do aterro. Depois que aconteceu aquele acidente em Minas, né? Com Brumadinho, que caiu aquela barreira, né? A CETESB, a lei ambiental, ela tem sido mais restritiva, mais vamos assim, conservadora, né? Para diminuir o risco. Assim, a gente entende, esse aterro é um aterro nota 9 da CETESB, é um aterro que ele é referência no estado de São Paulo. Não tem como falar assim, ele recebe só o lixo da cidade. Então, assim, é uma coisa que atende a nossa população, de um modo geral, atende mais de 1 milhão de habitantes, porque ele não atende só os moradores, acaba atendendo o público flutuante, aqueles que vêm para Osasco durante o dia para trabalhar, né? Sim. E ele é anterior à ocupação. Então também assim, é que nem o aeroporto de Congonhas. Todo mundo que comprou apartamento do lado de Congonhas foi morar lá com o aeroporto do lado, porque o aeroporto veio primeiro que qualquer moradia. Depois o pessoal se revolta com o aeroporto. Mas o aeroporto já estava lá. Né? Então ninguém foi... vai iludido que, olha, comprei uma casa e fizeram um aterro sanitário do lado. Não, você já foi morar ali naquela condição. Então, o aterro está numa área de expansão, ele realmente está expandindo atrás, num terreno contínuo, está no primeiro módulo, com a tecnologia que você vem de tratamento de resíduos, talvez a área de interferência dele seja menor.
Esse aterro que está desativado, que é esse que a gente encontra ali nas fotos, que é o primeiro, ele começou já a ter um período de monitoramento, ou seja, daqui a alguns anos ele vai acabar virando um parque municipal, como o Vila Lobos, que pouca gente sabe em São Paulo. O Vila Lobos era um aterro sanitário. Né? O Parque Vila Lobos era um aterro sanitário. O Center Norte era um aterro sanitário. O Center Norte eu lembro. Que explodiu uma época, né? Mas assim, é porque você tem um período de maturação dos gases. Então, em algum momento, aquele bem volta para a população. Demora, mas volta. Sim. Então, aqui, a área do Açucará vai voltar aquele aterro para a população como um parque, uma área para ser apreciada pela população. Mas o que a gente vai nesse primeiro momento olhar qual é esse raio de abrangência do risco, porque a gente não pode, em momento algum, deixar de considerar qualquer risco para a população. Tá? Ainda que ele seja um aterro seguro, é importante a gente ter essa informação. Sim. E tomar uma decisão adequada. Essa né? Mas ele deve ficar aí. Muita gente, Roberto e Júlio, assim, é que a gente atribui às vezes o odor, o mau cheiro ao aterro, né? Na verdade, o Açucará não tem esgoto. Então, muito do odor dos animais no que se encontra lá é por conta de uma falta de uma implantação de uma rede de esgoto, que a gente tem negociado muito com a Sabesp, né? O aterro em si ele é controlado, tem lagoa para trás da chorume, ele já não está exposto, o lixo não é exposto, então não é o odor não vem dali. É que você olha, vê um aterro e fala, o mau cheiro vem dali, não é? O Açucará tem um problema crônico de esgoto. Então a gente está conversando com a Sabesp, estamos em tratativas avançadas e cobrando que a Sabesp faça a captação e o tratamento que é produzido pelos próprios moradores. Pelos próprios moradores. É uma área realmente que precisa... Porque o Osasco, a gente conseguiu nos últimos anos avançar muito no esgoto, na rede de esgoto. Você tem mais ou menos um número de quantos por cento já está... A gente hoje já passou, a gente tem mais 4 anos para universalizar o esgoto em Osasco. Poxa... Um prazo pequeno até. Porque na verdade já estamos há 8 anos, estamos há 20 anos esperando. Sim, mas agora eles avançaram muito, eles fizeram aquela transposição, porque a gente tinha um problema que assim, a gente não tinha uma estação de transferência do esgoto da Zona Norte para a Zona Sul, porque a gente capta o esgoto aqui e leva para Barueri. Então ele teria que passar por baixo da marginal do Tietê. Então o que atrasou muito a evolução e a urbanização da Zona Norte é que você não tinha essa adutora que transferia, pegava o esgoto que vinha da Zona Norte, passava por baixo do Rio Tietê e ligava para levar para a ETA de Barueri. Isso foi feito pelo governo do estado. Então, a partir do momento que isso é realizado, então agora eles conseguem implantar as redes domiciliares e as redes, vamos dizer assim, auxiliares, né, para fazer essa canalização e levar o esgoto. Então, hoje nós temos um cenário de concretização que a gente vai ter o esgoto coletado na cidade de Osasco em mais 4, 5 anos. Extremamente positivo. Extremamente positivo e uma luta histórica. Com certeza. Então falando, a gente ouve falar, por enquanto é só falar, cenário de concreto, que a Sabesp poderá ser terceirizada. Há uma intenção... Né? Privatizada. Uma intenção do Tarcísio de Freitas para melhorar a qualidade do serviço, que na minha opinião é péssima. Aqui em Osasco, por exemplo... o tal do asfalto novo do Rogério acabou já. Todo destruído. Já está todo destruído porque vira e mexe acontece um estouro de uma tubulação. Na minha rua mesmo, esses dias estourou. E até falei com alguns secretários e a demora é muito grande. O buraco está exposto até hoje, né, e os homens têm que fazer lá curva, tudo. É horrível, é um serviço péssimo. Não é de hoje, isso já vem de longa data, não é só em Osasco, mas é em toda a região. Mas Osasco parece que foi escolhido a dedo, né? Porque a tubulação é antiga, Pedro, né? E demora para trocar isso daí. E não há uma manutenção constante. Então é um erro, né, crucial dessa empresa, que precisa melhorar o serviço. Então eu espero que o Tarcísio consiga resolver esse imbróglio, terceirizando ou não, mas que o serviço é ruim. Eu acho que você deve concordar comigo, que você está o dia a dia ali e realmente demora demais para fazer o conserto. E o asfalto novo do Rogério, na minha opinião, já foi embora. Acabou. Assim, a gente tem que ser crítico e acompanhar, né? Eu tenho acompanhado a evolução do serviço que a Sabesp presta, assim, recentemente houve uma evolução muito grande. Então, assim, antigamente ela tinha um problema muito grave dessa questão do recap. A gente fazia o recap, ela entrava, colocava a tubulação e ela, na hora de recapear, por uma política da empresa, ela só fazia o trecho que ela interferiu. Isso dava uma diferença no asfalto e não tinha a mesma qualidade. Total.
O Rogério interviu na gestão com a Sabesp. Então hoje assim, eles estão fazendo o asfalto. Eles mudaram o processo interno deles de contratação das empresas que recompõem o asfalto para trazer empresas com uma qualidade de asfalto melhor, que antigamente não tinha, né? Eu brincava que antigamente uma carruagem esfarelava o asfalto que era feito pela Sabesp. Então mudou também. Então hoje você tem empresas melhores, tá? Que recompõem aquela malha de asfalto. E a questão da tubulação ser muito antiga, né? Eu acho que assim, isso eu vejo, não é um problema da Sabesp. Tudo que envolve infraestrutura, eu vou pegar a Sabesp, Eletropaulo, falou, hoje eu tenho mais dificuldade com a Enel, no bom português, do que com a Sabesp. Que também não é fácil. Eu acho que a Sabesp, assim, ela evoluiu muito nos últimos anos na qualidade de atendimento. Então, hoje a Sabesp tem dado respostas rápidas, tem se preocupado em melhorar a qualidade do serviço prestado. E a Enel, que até então era uma grande parceira da prefeitura, quando era Eletropaulo, foi privatizada e caiu muito a qualidade. Então hoje, assim, se você me perguntar com quem eu tenho mais dificuldade, eu tenho mais com a Enel. Porque a gente perdeu a interlocução, a gente não consegue evoluir, temos muitos problemas elétricos. E não que a Sabesp esteja perfeita. Eu não estou entrando no mérito se vai privatizar ou não vai privatizar, até porque isso não é uma decisão que vai afetar a gente aqui no nosso dia a dia. A gente tem uma concessionária que está com um contrato, e se ela pertence ao Estado, pertence ao Roberto, pertence ao Júlio, ao Pedro, não é isso que vai mudar a capacidade nossa de cobrar pelo serviço, e a gente tem um poder judiciário para intervir, se for necessário, a nosso favor, né? É isso que a gente pensa. Sem dúvida. Mas... Vamos lá, fala, Júlio. Eu vejo que desde a Light, passando pela Eletropaulo e vindo para agora você foi longe. Fui longe, eu sou velho, eu estou no caminho, estou num bom caminho. Mas eu vejo que desde a chegada da Light, passando pela Eletropaulo e chegando lá, assim, houve um retrocesso bem considerável de trabalho. E assim, isso acabou afetando as administrações e ao mesmo tempo impactou diretamente o município. Não. E do tempo da Caemo para a Sabesp, lamentavelmente, são poucas as mudanças que a gente vê considerável. Sessão retrô? Não, a gente tem que buscar. Sessão retrô? Foi na Light, foi na Caemo. A gente tem que buscar o histórico. Daqui a pouco vai tocar o repertório das músicas da década de 90 e 80 aqui, né? Eu gosto. Sessão retrô. Então eu vejo assim que a mudança da Caemo para a Sabesp, a gente acreditava que, pelo porte que é uma empresa da Sabesp, ela assim, houve um diferencial? Eu não quero discutir que houve. Mas assim como você mesmo colocou, Pedro, não chegou dentro ainda daquela perspectiva que a administração talvez queria, e isso automaticamente chegasse junto do munícipe, né? Você falou até da questão dessa passagem que foi feita por baixo da marginal, né? Então, o tempo que isso tem ocorrido, né? E agora que a gente consegue enxergar que dentro da finalização dessa obra, começa a se criar uma perspectiva de 4 anos, uma solução dentro do município. Sim. Assim, o que acontece? A grande discussão que a gente tem no Brasil, um pouco, é sobre as empresas que detêm monopólio. Então, assim, quando você tem monopólio de infraestrutura, que é isso, que é o caso das empresas de concessão de água, você não pode ter duas. Não quero a Sabesp, quero Caemo. Não tem, você tem que ter uma. Empresa de energia elétrica, alguém é dona dos postos, alguém é dona de empresas de telecom, alguém vai haver uma regra de compartilhamento dos postos. Então, a discussão, na verdade, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande quando a gente está lidando com serviços que são monopolizados. Então, eu tenho o monopólio da água e tenho o monopólio da eletricidade, como eu tenho o monopólio da concessão, como eu tenho o monopólio da concessão rodoviária, como a gente tem... não é um monopólio, mas é quase... da telefonia, porque você tem 2, 3 operadoras, você não consegue ter mais do que isso, né? Muitas vezes em alguns locais você só tem uma operadora, você não tem nem opção de escolha, né? Porque você tem uma questão de infraestrutura que ela precisa ter uma regulação, tá? Só que isso é uma discussão que vem tendo no Brasil há muitos anos. No Fernando Henrique, quando ele foi presidente, começou as agências reguladoras, começou a quebrar um pouco mais esse monopólio, a discutir um pouco mais esse acesso. Ainda ficou muito cru, porque você tem uma agência que assim, ela é autônoma. Aí o governante fala, não, quero botar agora o Roberto de diretor da agência. Não pode, porque ele tem mandato. Então tudo bem, então vou tirar o orçamento da agência, então o Roberto vai ficar lá com a agência sem dinheiro. O Roberto vai pedir exoneração e vai nomear alguém. Então você tem interferência política sim. Até hoje, Fernando Henrique,
Lula, Dilma, Bolsonaro, ninguém resolveu essa situação, porque isso é uma questão cultural nossa. A gente é refém um pouco dessa discussão cultural dos monopólios. E aí a gente tem hora que, por exemplo, a Sabesp melhora a qualidade do serviço, que eu acho que hoje é um fato, a Sabesp tem melhorado a qualidade de verdade do serviço, tem que reconhecer isso. E a Eletropaulo, agora a Enel, né, caiu muito pro que era. Melhorou quando era... Aí, vamos lá, você buscou a Light, então veio o desdobramento da Light, a Eletropaulo, né? A Eletropaulo também houve uma divisão, porque ela foi dividida no estado de São Paulo em várias concessionárias, né? Ela não ficou só dona do estado todo, ela foi dividida, foi fatiada ali, né? O que teve a CESP, teve uma série de empresas que foram fatiadas no sistema elétrico, ele foi fatiado, perdeu-se um pouco aquele monopólio do que era a Eletropaulo ficou com a distribuição em determinadas cidades. Privatizou, no primeiro momento melhorou, primeiro momento caiu, depois melhorou, né? E agora caiu de novo. Então, assim, cabe a quem? A Enel, né? Entender o que está acontecendo. Quem sofre? A gente, consumidor. Nós, governo, porque a gente não consegue ter uma relação salutar com o município. Então, a gente tem tido alguns problemas de atendimento com a concessionária, mas, principalmente no final da linha, o consumidor, né? Que não recebe um serviço de qualidade. Esperamos, a gente sempre espera, tem uma perspectiva de que o governo que entra melhore o que é a fiscalização, a cobrança e vamos dizer assim, a penalidade, a mão forte em cima das concessionárias, para que elas entreguem um serviço de qualidade. Então a gente tem a expectativa que isso de fato vai melhorar. Eu sou otimista por natureza. Eu acho que a gente sempre está ali buscando de que a gente vai melhorar. Hoje eu não vejo a Sabesp como um problema. Eu vejo a Sabesp como uma solução, como uma empresa parceira. Hoje eu tenho problemas com a Enel. Bom, vamos continuar aqui. Temos mais áreas livres, né? Hoje não se fala mais favela, viu, Júlio? Hoje é área livre, tá? Então tem que tomar um certo cuidado, porque senão a pessoa vai se sentir diminuída, algumas delas. Não mora em favela, mora em área livre. Então vamos lá, vamos mostrar mais algumas áreas livres importantes e de uma região bem característica. Vamos lá para o Colinas do Oeste. A hora que se tornou Colinas do Oeste, eu me lembro quando minha família veio para Osasco. Esse era um morro, né? Era um morro, não tinha uma casa, né? O antigo morro do atual, né? E uns falam que é antigo por conta do Colinas, mas não deixa de ser morro, dá o tamanho do Colinas do Oeste. Obviamente que é uma área que dificilmente, pelo menos a minha opinião, você vai me dizer se é verdade ou não, difícil de desocupar, né? Por ser uma área bastante complexa, muitas casas de alvenaria que nós estamos vendo nesse momento. Pedro, existe algum projeto habitacional ou essas famílias que aí estão vão continuar até para que ocorra aí uma urbanização, uma infraestrutura, como você falou na sua cara? Me fala um pouquinho do Colinas do Oeste. Colinas do Oeste, ele é uma área que já foi bem urbanizada, não? Acho que esse processo começou em 2007, 2008. Eu sempre falo que a gente tem que reconhecer o que veio de bom dos governos passados, né? Osasco não começou agora, Osasco não tem 6 anos, ela tem 61 anos, né? Então a gente tem que reconhecer o que veio de bom. Começou um processo muito grande lá de urbanização, tá? Ainda na época do governo federal, do PAC 1, PAC 2. Isso fez com que a gente começasse, inclusive, a dar títulos de propriedade. A gente, no sábado agora, Roberto, a gente entregou os primeiros 596 títulos de propriedade para a população. E deve ter mais uns 1.000 aí no forno. Temos algumas áreas do setor ali que precisam ainda ser urbanizadas para afastar o risco, o setor F, a Rua da Mina, que realmente precisam de intervenções do poder público. A gente está com projetos avançados nisso, algumas encostas que a gente precisa trabalhar para tirar a questão do risco, mas ali a gente vai caminhar sempre na urbanização, de trabalhar a moradia digna, de evitar a remoção das famílias do local. Não é construir prédio. Muita gente fala assim, você está na habitação, quantas unidades habitacionais você vai construir? Como se todo o trabalho que a gente fizesse fosse medido por um único indicador. Ali é um exemplo claro que a gente não está buscando unidades habitacionais, porque foi feito no passado, então a gente está percebendo ali uns edifícios, umas unidades, mas o fato é que a gente está um pouco preocupado em fazer com que a pessoa tenha dignidade aonde ela mora. Ninguém mora em área de risco porque quer. Tá, mas ninguém também quer sair de lá porque quer. Se a pessoa vai sair porque precisa. Se eu consigo dar uma vida digna para ela onde ela está,
Ela sai por uma opção dela, mas não sou eu que tenho que ir lá tirar ela de casa. Então a gente ali está caminhando, a gente está com um projeto grande para o setor F, de urbanização do setor F, que é uma área que é o maior risco de Osasco hoje, R4, né, que na classificação é o número máximo da Defesa Civil de risco, é ali. Então a gente está com um projeto grande, estávamos em tratativa com o governo federal para financiar essa obra. Isso é uma obra de mais de 130, 140 milhões de reais, só para a gente ter uma ideia de números. A gente espera que nesse governo atual mantenha-se essa perspectiva, que interessa a qualquer governo. Claro. Né? E a Rua da Mina a gente vai partir no segundo momento para fazer esse trabalho, que também é um setor que precisa de atenção. Acho que a gente atendendo esses setores, a gente vai trabalhar para melhorar e, para mim, vai continuar sendo Morro do Socorro, mas vai ter muita dignidade e orgulho de quem mora lá, né? Isso que é importante. Não tenho dúvida, é uma região que a gente tem um carinho muito especial. E quem conhece a Zona Norte de Osasco sabe que é uma região que cresceu desordenadamente, né? Isso em função, óbvia, né, das pessoas fugindo muitas vezes de outras cidades, outras regiões. Então as pessoas querem buscar uma região próxima da capital. E Osasco é uma cidade acolhedora, é uma cidade aconchegante e desenvolvida. Por isso que muita gente veio para a Zona Norte. Claro, esse crescimento desordenado, faltou fiscalização dos governos anteriores, e agora, como o Pedro falou, tem que acomodar, tem que, né, dar infraestrutura e qualidade de vida. Como o tempo está avançando, porque eu estou olhando o relógio de cá, o tempo está passando, tem mais áreas dele, tem muita obra dele aí para mostrar ainda. Vou pedir para o Adriano colocar novamente. Adriano, coloca mais ali, vamos avançando, aí Bonança. O nosso amigo Júlio comenta. Jardim Bonança, vamos lá, Jardim Bonança, essa aí é recém, né, tem poucos... Acho que deve ter o máximo. Essa é uma área particular, né? Ali na panorâmica. Essa deve ter um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né? Ela é uma área particular. Tem uma ação de reintegração de posse. A gente tem acompanhado. É uma área particular, mas assim, não é uma área que a gente tenha como fazer muita interferência, na verdade. Sim. Então só acompanha para ver como é que vai ser o desfecho e para evitar que as famílias sejam desalojadas sem o devido cuidado. Só uma pergunta, Pedro. Quando a gente pega uma área dessa que é privada, a prefeitura tem área suficiente para poder fazer um remanejo desse pessoal nesse exato momento? Porque Osasco cresceu demais, como o Roberto falou. Se expandiu para todos os lados, houve muita invasão, infelizmente, né? E quando ocorre uma reintegração de posse assim, como que a administração do município consegue trabalhar a primeiro momento? Porque a qualquer momento isso pode estar ocorrendo, correto? Pode. Na verdade, a gente trabalha hoje para buscar, primeiro, reorganizar a ocupação do uso do solo. Esse é o primeiro desafio, né? Isso independe se a pessoa está numa área pública ou privada. 2, Osasco tem uma característica, Júlio, não tem como a gente negar. A terra é cara. Né? A gente não tem uma oferta de terras muito grande, a gente tem um mercado imobiliário muito aquecido, a gente tem um mercado de construção civil muito aquecido, então faz com que a gente não tenha competitividade. Fala assim, vou pegar essas pessoas e vou conseguir reassentar em outras áreas do município. É muito difícil você competir com o mercado imobiliário. Então o que a gente vai buscando são mecanismos para fazer com que a pessoa seja atendida. Muitas das pessoas que vêm para essas ocupações não são nem de Osasco. Se você for nessa comunidade, metade é de fora. Porque ela vai morar onde ela tem a oportunidade de morar. Até comentei isso, esse êxodo de pessoas de outros estados. Ela vai morar onde ela tem a oportunidade de construir o chão dela, né, a casa dela. A gente vai daqui a pouco passar, acho que imagina uma outra invasão, que é a 13 e a 14, que a gente comentou aqui. Ali veio muita gente de municípios vizinhos. Aliás, talvez a maioria das pessoas que vieram naquele momento eram de municípios vizinhos, né? Então, assim, é muito difícil falar assim, não, eu vou reassentar todo mundo e que eu tenho esse compromisso. Não, acho que primeiro o direito de escolha tem que ser da família. Se ela quer continuar em Osasco, se ela não quer. O que a gente tem que tentar é usar o plano diretor, a lei de zoneamento, para criar as EIs, que são zonas especiais de interesse social, né? Para evitar um pouco da especulação imobiliária e trazer a acessibilidade para quem quer fazer o reassentamento no local. É difícil? É difícil. Mas a gente também é teimoso, então a gente vai para cima e não desiste. Mas não é uma solução fácil de falar assim, vou assumir o compromisso que vou reassentar em Osasco. Não tem como assumir, eu tenho como buscar isso todo dia. É o que eu faço. Semana passada nós tivemos com o ex-vereador e ex-deputado estadual, Bognar. Bognar.
ilustre pessoa, ele tem extremo carinho, por sinal. Não só porque ele esteve aqui, mas porque na minha trajetória junto ao município, eu acompanhei, né, o crescimento do Bugnari. Um cara fantástico. E a gente fez uma segunda pergunta assim, que existe a necessidade junto da nossa administração, eu não estou dizendo isso diretamente à atual, da gestão atual, mas isso eu venho dizendo de todas, de se criar um plano piloto. O nosso atual presidente, Rogério Lins, tem esse trabalho em mãos? Ou está começando a criar esse projeto piloto? A gente tem um plano diretor que ele perdeu a vigência e a gente está em discussão para mandar um novo para a Câmara, porque o plano diretor ele é revisto a cada 10 anos. Sim. Então, já faz um tempo que a gente não tem. Não é uma missão fácil. O plano diretor, em qualquer cidade que ele entra, ele é polêmico. Qualquer cidade. Porque São Paulo foi aprovado agora, polêmico. Qualquer município ele traz polêmica, por quê? Porque a gente sempre trata uma cidade do ponto de vista ideal. E a gente tem que conciliar isso com a nossa cidade real. É muito difícil você chegar para o seu José, que tem uma padaria ali na avenida, e falar: ó, seu José, agora infelizmente você vai ter que fechar seu negócio, porque aqui, segundo o plano diretor, não cabe mais comércio, só residência. É complicado lidar com isso, porque você tem uma evolução muito rápida da cadeia econômica, uma evolução muito rápida da cadeia social. Sim. Então a gente não consegue retraduzir isso numa lei por 10 anos. Né? Vamos falar no bom português, a gente está aqui hoje no estúdio, aqui no Munhoz, na Zona Norte, numa residência. Se você for pensar isso alguns anos atrás, era impensável. Com certeza. Era impensável, você tinha que ter um estúdio num local que fosse... Né? E a gente fala assim, tem home office. Home office não é só para quem mexe com o computador, não. Eu tenho um amigo meu que tem uma camisaria, faz paletó, camisa e tal, que ele tinha um galpão enorme. Ele entregou o galpão, alugou uma sala. E quando eu fui lá pegar um paletó, que eu sempre estou ajustando roupa, né? Com o sujeito, quando é grande, não tem jeito, não tem que ficar acertando roupa o tempo todo. Fui pegar lá e falei: pô, mas você está fazendo o que aqui? Cadê todo mundo? Falei: agora é todo mundo de home office. Minhas costureiras todas em home office. Elas vêm para cá, pegam um trabalho e levam para fazer em casa. Então a gente tem que... E aí, como é que você faz? Então você está com a população mais em casa, você está com uma demanda maior no bairro, você está com uma necessidade de ter uma habitação com uma qualidade melhor, porque antigamente muita gente falava: a habitação é só para dormir. Não, peraí, agora não é só para dormir. Agora você tem que ficar em casa, tem que trabalhar em casa, tem que ter conforto. Sim. Como é que você reflete tudo isso num plano diretor tão rápido? É muito difícil, né? Porque o plano diretor é uma lei que engessa no momento que a sociedade está toda se transformando. Eu não sei o que vai ser daqui a 3 anos da nossa economia. Com certeza. Eu não sei. Se você pegar os últimos 3 anos e ver o que a gente avançou, a mudança está vindo muito rápido, né? Então a gente tem que organizar, a gente tem que ter um pouco da sensibilidade, um pouco daquela mão de ferro de controlar, mas a gente tem algumas dificuldades ali que a gente tem que também colocar na mesa. O plano diretor não é uma solução fácil. É muito difícil falar assim: o que vai ser da cidade de Osasco daqui a 10 anos. Sim. Vamos falar no bom português? A gente pode trabalhar para buscar uma finalidade, mas não depende da gente. Não depende da gente. O plano diretor ele é essencial para dar um norte, mas ele não pode engessar, ele não vai brigar. Sabe o que acontece? Se ele brigar com a economia, brigar com o desenvolvimento social, sabe o que vai acontecer? Muita gente vai na clandestinidade. Então a padaria não vai ter alvará, o cara que trabalha em casa não vai poder abrir a empresinha, a MEI dele no endereço residencial, o cara do comércio vai estar ali na informalidade. Você vai criar um mercado paralelo desnecessariamente, porque não pôde refletir aquilo no plano diretor. Então tem que ter uma delicadeza aí no assunto. Acaba até, de certa forma, atingindo a própria administração atual, né? Quando começa a trabalhar dentro do clandestino, dentro dessa situação, não tem aquela harmonia, né? A gente já tem, viu, Júlio? Eu me lembro assim, época de finanças, tá? Não quero alongar nisso aí, até porque passou, né? Mas assim, na época que eu estava em finanças, a gente fez um convênio com a Alelo para o cartão merenda, receber em casa na pandemia, os alunos foram para casa, hoje é o nosso futuro. Mas era um cartão com a Alelo. A Alelo, esse cartão poderia ser usado para comprar alimentos em 6 mil pontos em Osasco. 6 mil pontos. Eu não fiz essa pesquisa na época, mas quando eu fiz uma primeira análise preliminar, no meu sistema aparecia para mim 1.500 a 2.000. Então eu reconhecia que 2.000 pontos de venda estavam regulares. 4.000 não estavam. Por quê? Porque o cara botou no CPF dele a maquininha, pegou a maquininha de um amigo,
Porque ele não consegue ter regularização. Não é que eu estou ali para fechar o comércio dele. Entendi. Mas ele não consegue. Você acha que ele vai deixar de vender? Não. Ele vai pegar uma maquininha no CPF dele, sem alvará, e vai vender. Então eu tinha 2/3 de fornecedores comprando com dinheiro da prefeitura, né, que era o cartão Miranda, que não existia no sistema tributário do município. Isso é uma realidade. A gente tem que parar de lidar com fantasia, a gente tem que lidar com a situação como ela existe hoje. A gente vai querer fechar essas empresas? Não. Claro que não. Vai querer gerar desemprego? Não. A gente tem que enfrentar o problema como ele está posto na mesa. Essa é uma discussão que, assim, graças a Deus, o Rogério ele tem esse viés de encarar esse tipo de situação, encarar essa discussão olho no olho, com seriedade. Mas não é todo mundo não, e viu, até cara? convidar. Não é todo mundo não. Até convidar essa empresa a trabalhar dentro da legalidade da situação. Até Ninguém está na informalidade porque quer. Ninguém mora em favela, em área de risco porque quer. Claro, tal. com certeza. Mas se você não for lá e criar os elementos necessários, não vai ter como. Com certeza. É verdade. Vamos avançar, tem mais áreas para mostrar, mas antes de eu colocar mais uma área ali, eu queria agradecer aqui ao Fábio Grosso, secretário de Meio Ambiente, que tem feito um trabalho maravilhoso. Não é fácil, como o Pedro disse, é uma cidade desafiadora, gigante. E quando eu estou numa rua e vejo uma irregularidade, eu já aciono ele rapidinho e, olha, é impressionante. Questão de 2, 3 dias está resolvido. O Fábio é muito proativo e está atento. É um cara que é de campo, é de rua. Parabéns pelo trabalho. O professor citei na Dorival Seabra lá uma poda de uma árvore que estava correndo o risco de... não só de danificar o asfalto, da tubulação, inclusive, que estourou, foi em frente. Então tem árvores que são plantadas há muito tempo que ao invés de melhorar, só atrapalha. O tronco, ela, ao invés de ir para baixo, ela vai para os lados, vai estourando calçada, estoura a tubulação. Então esse trabalho tem que ser até feito um estudo para ver essas árvores que mais prejudicam do que ajudam. Então, desse ponto, o meio ambiente tem feito um trabalho importante. Parabéns ao Fábio Gossi, a toda a equipe que está junto com ele, a todos os funcionários que estão lá na ponta, né? Ninguém faz nada sozinho, tem toda uma equipe envolvida, é muito importante. Um abraço ao Fábio Gossi, a toda a sua equipe, que tem feito um trabalho importante. Quando o trabalho é bom, a gente tem que destacar, e o Fabinho realmente tem um trabalho maravilhoso e gosta de tocar um cavaquinho, né? Gosta de um samba, né? Fábio é um craque, tá bem lá. Vamos fazer uma roda de samba aqui, viu? Vamos fazer uma roda de samba aqui no nosso programa. Eu quero ver você aqui fazendo uma roda de samba, trazendo aqui pra gente alegrar essa turma que curte aí a música popular brasileira. Mas vamos lá, vamos avançar. Comunidade do Flamenguinho. Rapaz, essa comunidade é grande, hein? Essa do Flamenguinho, que tá próximo da Castelo. A gente inclusive vê as imagens ali da Castelo Branco. Vai aproximar as imagens, vamos ver lá, ó. São casas, evidentemente, né? Já tem alvenaria, né? Mas é uma região que demanda. Eu já assisti fazer uma matéria com uma família de uma doença de uma criança, né? E eu estive nessa comunidade, realmente são labirintos. Você entra ali, você se perde. Como é que está essa situação do Flamenguinho? Existe algum projeto habitacional para retirada? Esse local é público, não é? Explica para nós, Pedro. O Flamengo, eu estive lá, hoje é 7, né? 7 de março. Terça. Eu estive lá ontem, estive lá quinta-feira passada, né? O Flamengo é uma área que a gente acompanha de perto. A gente fez muita coisa ali com os prédios, com o parque. Mas ela tem essa ocupação, que ela é uma ocupação que ela cresceu muito nos últimos anos. Ali é o seguinte, 1/3 da área é pública e 2/3 é privada. Então está dividido ali, então. Ali tem área área privada também. E você tem uma área que é passível de regularização, uma área que tem que ter remoção. Por conta da questão, a gente só pode regularizar aquilo que tem qualidade de vida, tem dignidade, e boa parte não é. Tem um inquérito do Ministério Público no estágio avançado. Então acho que em breve a gente deve ter que formalizar algum acordo com o Ministério Público, chamar as empresas que são proprietárias para tratar o reassentamento das famílias. As empresas querem retomar a área, normal, né? Toda empresa ela sempre quer por princípio retomar a área, mas acho muito difícil. Não acredito que o Ministério Público nem o Judiciário vá dar uma reintegração do tipo, olha, tira 1000 famílias que moram lá e bota na rua. Não. Ali no Flamenguinho não acredito, né? Já está muito consolidada, muita alvenaria, mas precisa ser urbanizado. Precisa. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que tem que fazer é discutir com as empresas a questão do conceito. Elas vão ser indenizadas pelo terreno, porque também é assim. A gente tem que parar de falar, não, mas o cara mora ali, ocupou aquele terreno, ele não tem que pagar nada. Não. Se for para
ter o direito de continuar morando no local com dignidade, o que eu posso fazer como prefeitura? Eu posso urbanizar, mas eu não posso comprar o terreno para beneficiar quem ocupou. Né? Isso é uma relação do dono do terreno com o cara que invadiu. E quem vai mediar isso? O judiciário, não é a prefeitura. Né? Então, se isso for superado, eu vou ter a área toda para a gente buscar o que é um processo de urbanização, que vai envolver demolir aqui, construir ali, faz um prédio, tira daqui. Então, é uma área complexa. A minha ideia lá é tornar a nossa presença constante, fazendo, por exemplo, as melhorias. Agora a gente vai lidar com o esgoto no Flamenguinho. A gente conseguiu que a Sabesp ligasse 100% do esgoto no local. Já é um avanço. Já é um avanço. Né? Vamos trabalhar a questão de alguns acessos. Resolvemos a eletricidade. Então, assim, a gente não consegue mexer na qualidade das casas, mas a gente consegue ir, aos poucos, dando a dignidade que as famílias merecem. Mas a gente não consegue, não é que a gente não quer. A gente precisa superar essa questão da propriedade. Né? Bom, é uma favela significativa, próximo de uma região muito próspera, né? Porque o Piratininga é um bairro organizado. A entrada da cidade, Barulho ali para lá, você entra por ali. É o nosso cartão de visita, cartão de visita. É um bairro planejado, né? Então realmente merece toda a atenção. Ouviu o Adriano colocando uma outra imagem ali? Vamos abrir na tela, que é a do Jaguaribe. Essa é a 13 a 14. Né? Que é a 13 a 14 ali. Então a gente já observa, né, que logo aí já logo na parte de cima, próximo ao campo ali, que o campo foi todo cercado, mas alguns apelidaram que é a Rocinha de Osasco, né, porque ela desce, ó. Se você olhar ali, ó, ela vai descendo, é muitas favelas, é muitos barracos ali a perder de vista. Realmente é muito impressionante. Grande, uma ocupação muito grande. A gente só tem a noção do tamanho dela assim, ó. Porque quem passa na avenida não tem essa noção, mas as imagens aéreas exclusivas da Receita Federativa, você tem a dimensão disso, dá uma olhada. É impressionante. É enorme. E você vê que tem muitas árvores. Tem muitas árvores no meio das casas ali, né? Olha, ó, você vê, ó, a avenida, tá vendo? A flora, né? Você vê, tem um prédio ali, 2, 3, 4, mas do outro lado, ó, abrindo a imagem, aí já se mistura, aí você já não sabe o que era ali e o que é casa, né? Mas é impressionante, o campo ali, ó, inclusive cercaram justamente para não invadir, né? Porque quem joga bola não deixa invadir. Deixa invadir. Vai atrapalhar a pelada, não dá, né? Mas, Pedro, fala um pouquinho dessa área bem complexa da cidade de Osasco. 14, né? Olha, isso é uma área privada, tá? Então existe um processo de reintegração. Ali tudo é privado, Tudo é privado. Ali embaixo a gente tem um córrego que é uma APP, que tem uma ação do Ministério Público que vai causar, de fato, uma remoção, porque as pessoas não podem... Tem gente que está construindo casa em cima do córrego. Não tem como. Então isso, por uma questão ambiental, vai haver uma remoção ali de pelo menos 800 famílias. Isso é que a gente estima. Há uma necessidade de uma intervenção de uma obra pública para a continuidade da Visconde Nova Granada. Ela vai ligar ali ali em cima na Flora, então ela vai cruzar. E aí a gente vai ter um universo de 800 a 1.000 e poucas famílias que devem ser removidas. E aí vamos ver qual é o tratamento que se dá para essas famílias. Se vai ter um reassentamento, se vai ter só um reassentamento definitivo, que a gente fala, ou vai ter só o temporário, que é colocá-las num bolsa aluguel durante um tempo até que haja uma nova oportunidade. Porque também é uma coisa que a gente tem que colocar, o que define hoje se a gente vai entregar o reassentamento definitivo ou não é a regra do financiamento. Então, assim, é uma obra do PAC. O PAC tem por um pressuposto de fazer o reassentamento definitivo, ou seja, eu tenho que tirar uma casa e dar uma casa. Só que esse era o PAC do passado, né? Eu não sei se vai voltar esse programa. Então hoje a gente não tem a obrigação de dar uma casa para a pessoa. Se ela está ocupando uma área irregular, correndo risco, eu sou obrigado a retirar e acolhê-la temporariamente, no Bolsa Aluguel ou em algum outro programa, mas sempre num caráter temporário. Esse é um pouco E as divisões hoje do Minha Casa Minha Vida, no antigo Casa Verde Amarela, antigo Minha Casa Minha Vida, é por renda. Então não é pelo perfil da pessoa. Tem gente lá que fala, todo mundo lá é coitadinho. Não é. Temos, mas tem gente que tem uma renda ali relativamente grande. A gente já se deparou com alguns casos. Já se deparamos com um cara que tinha 8 casas. Então ele morava lá e tinha 7 casas alugadas. Olha aí. Nos deparamos com pessoas que tinham renda relativamente alta para ali, mas que meio que conseguiram morar bem ali, não tenham vontade de sair.
Então você tem gente ali que já foi contemplada com apartamento no passado, que vendeu o apartamento que é proibido e migrou para lá. É estado de conveniência, né? Então assim, eu vou dar um apartamento de novo para essa pessoa? Não vou. Ela já foi contemplada no passado. Que né? bom que vocês estão fazendo esse estudo de caso, porque Não, tem muito espertalhão aí, oportunista que tira proveito 90% disso. é pessoal sério, trabalhador e precisa. Isso eu não estou 90, 95. Mas você tem, no meio você tem. E a gente está atento a isso, né? Então ali é uma área privada, a gente tem acompanhado, tem essa parte pública, que é uma não é pública, que é ambiental, que essa de fato vai ter uma audiência no Tribunal de Justiça para ver como a gente vai equacionar isso. Não é fácil, tem muita gente em risco ali. Tá? É uma área que preocupa bastante a gente com o período de chuvas, bastante. Eu ia comentar agora, se acontece uma chuva dessas já morreu gente no passado, tem gente em risco, então, só que eu tenho uma dificuldade de entrar, por uma questão de titularidade. A área não é minha, é comum, o interesse ambiental ele é maior do que a propriedade privada, então o fato de ter uma preservação ambiental, não importa se é público ou privado, ela deve prevalecer, mas a gente sabe que na prática não é assim. Então, tem hoje uns 4 inquéritos do Ministério Público. 4 inquéritos? Mais ação judicial envolvendo aquela área. O que a gente está tentando é organizar para poder dar um encaminhamento e assim, qual é o propósito? Tentar manter as famílias, mas com dignidade e na legalidade, que hoje não tem, né? Então é uma área complexa, sim. Não há uma garantia de atendimento habitacional definitivo para quem mora lá, a gente sempre fala isso, mas também não é que a gente vai pegar o cara, vai deixar o proprietário botar o cara na rua e deixar desamparado. Também não vamos acompanhar e negociar muito toda a solução que for lá dada ao local. Pisar em ovos mesmo, né? Pisar em ovos. Quando a prefeitura fica sabendo que tem casas e esse apartamento, como é que é feito essa retirada? Essa pessoa é processada, ela de alguma forma, porque assim eu vejo como um crime isso. Essa pessoa ela já tem propriedades e entra numa área de risco pedindo um apartamento ou uma casa, na minha opinião, está cometendo um crime. Vocês procuram a justiça para que essa pessoa seja processada? Toda remoção ela é feita por ordem judicial. A prefeitura não remove ninguém sem ser por ordem judicial, sempre. E aí envolve o Ministério Público, o Conselho Tutelar, a Defensoria Pública, enfim. Todo o aparato judicial, ele acompanha esses processos de reintegração. Isso não é que a prefeitura chega e fala, vou tirar o Roberto de casa. Quem vai tirar de casa é um oficial de justiça, dentro de um processo que você tem um acompanhamento judicial com base na legalidade. E é a partir daí que a gente começa a entender melhor quem são as famílias. Então a gente faz um cadastramento, a gente leva, é tudo personalizado, né? Eu não posso penalizar também assim, o cara tem lá 7, 8 casas, está ocupando irregularmente o espaço público, está aferindo, está errado. Mas está lá, assim, não adianta também, não é na base vamos dizer assim, do ferro que a gente vai conseguir criar um ambiente para a cidade, né? Ele dentro daquele universo que você falou de irregularidade, de ausência de acompanhamento do Estado e tal, ele criou lá a vida dele ali. Lógico, vai permanecer? Não, mas também não posso chegar amanhã, bota o cara para fora, vamos botar tudo aqui, o cara é um bandido. Não, ele vai provavelmente perder o que ele fez, porque não há uma preservação do patrimônio nessa fase, né? Como você falar com um cara ligado, sei lá, ao crime, que teve seus bens apreendidos vai devolver. A origem está errada, né? É a mesma regra. Está na ilegalidade. Está na ilegalidade. E ainda por cima... Mas a gente trata sempre na base do diálogo. A gente não abre mão nunca do diálogo, nunca da conversa e sempre buscar o caminho, porque no final do dia a gente está lidando com pessoas e nossos munícipes. Nunca pode perder isso de vista, né? Sem dúvida. A gente está lidando com gente. Gente igual a gente. Com certeza. É que é revoltante, né? Você vê pessoas que tiram proveito da situação para se dar bem, né? É lamentável. Infelizmente isso não acontece só aqui na cidade de Osasco. Isso é uma prática comum desses grupos organizados que nós temos aí. Inclusive um deles tem, vamos dizer assim, pós-doutorado nisso, né? E tem partido político que apoia, inclusive, essas invasões. Então, graças a Deus complexo. É uma minoria, tá? Ele também tem que reconhecer. A gente fala às vezes de um jeito, mas no final do dia é uma minoria, né? Não é o que prevalece, mas existe. E então, mudou muito o conceito também, né, Pedro? Essa situação dessas mobilizações para invasão,
são mais organizados. Ao redor também mudou muito a forma que eles são tratados. Né? Antigamente chegava, não, a gente vai ficar aqui e acabou. Hoje em dia não, peraí, você vai chegar aqui, vai ficar aqui por quê? Quem falou que você pode ficar aqui, né? A gente tem brincado recentemente. Mudou muito esse conceito. Bom, é verdade. Vamos lá, vamos prosseguir. Tem mais ainda, né, Adriano? Tem mais. Vamos para a Favelada 13, ela está próxima ali, ela praticamente está colado, né? E sim, eu acho que o Pedro já deu aqui uma explanação, né? Uma área que tem que ser retirada, inclusive essas pessoas que estão dentro do rio. Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes lá, e você vê que as casas estão literalmente dentro do rio, do lado direito, onde está essa árvore aí, onde fica literalmente ali a Favelada 13, o córrego, né? São construídas dentro do rio, né? E, inclusive, na época que o saudoso Oswaldo Virgínio era o presidente da Câmara, ele foi chamado lá, eu estava junto com ele na ocasião, e eu fiz até uma matéria, né? Faz tempo já, e já tinha um projeto de uma construção, como o Pedro já falou aqui, né? De levar essa avenida que termina na Visconde Nova Granada, vai subir até a Flora ali, era uma maneira inclusive de ajudar no trânsito. Ali, ó, agora dá para ver bem, tá vendo? Do lado direito ali, olha as casas que estão construídas. Ó. Ali dá para ver bem onde é o córrego. As casas estão exatamente em cima deles. Vê os prédios, aquele vão ali embaixo, ali é um córrego. Não tem cabimento, né? Não dá pra Risco gente... 100%. Risco 100%. Você pega uma tempestade que nós temos acompanhado em outros municípios. Não, aí. Teve casos lá recentes, não é? Veja, não está falando numa hipótese, não. Teve gente que eventualmente veio, a óbito teve problema recente. Nós tivemos 2 tempestades o mês passado aí, que foi bem considerável dentro do município. Teve. Inclusive até o Lago de Osasco ali sofreu novamente. Sim. Então são áreas... Tem mais alguma, Adriana? Ou fechou? Fechou, né? Até aquela do próximo da Marginal de Pinheiros, acho que eu filmei também, não lembro se eu filmei. Ali a favela a favela do... Do Areião. Ali é São Paulo. São Paulo já é presente ao time, divisa ali, né? Mas é São Paulo. É São Paulo, né? Então passa a régua. Deixa essa pra lá. Vamos falar de... Você está pensando tanta... Você pegou um caso complicado, mas que graças a Deus é São Paulo. A gente tem tido uma conversa muito boa com o secretário de Habitação em São Paulo, porque assim, ela territorialmente já está em São Paulo, mas o acesso é por Osasco, né? É verdade. Então a gente estabeleceu uma conversa muito boa com a Secretaria de Habitação de São Paulo para ver como é que a gente consegue acomodar essa comunidade, porque assim, ela usa o serviço público de Osasco, ela é atendida com creche, com unidade de saúde em Osasco. É um munícipe em São Paulo. É um munícipe de Osasco que mora em São Paulo. Então ali a gente tem tido uma conversa, o secretário de Habitação de São Paulo, João Farias, meu parceiro, amigo, um cara super competente, vai me acompanhar, a gente vai andar, não é só essa, a gente tem ali no Conceição, a gente tem umas 3 comunidades que estão exatamente na mesma situação. Ela é entrada por Osasco, e essa não tem nem acesso por São Paulo, quer dizer, literalmente tem que entrar e sair por Osasco. Exatamente. Eu vou pegar aqui para sair por São Paulo. Não tem acesso. Já teve bastante desapropriação ali no Areião, né? Passando por viário, né? Já teve. Mudou muito ali aquela cara, né? Passa pela ponte ali para começar a pegar a bilis ali, né? Nós tivemos uma migração bem representativa naquela região de pessoas que infelizmente são usuários de drogas, né? E acabaram migrando para aquela região ali, que como o Pedro disse, é muito próximo de São Paulo. E eu já participei de algumas ocorrências com a rota ali, inclusive, né? Na apreensão de drogas, uma comunidade bem complexa, inclusive alguns elementos foram capturados, presos, não sei se foram soltos, porque essa lei do Brasil é aquela coisa, é enxugar gelo, né? Prende, daqui a pouco já tá ali. No passado teve o sequestro de secretários, na época do Lapas foi ali, né? Foi exatamente ali. Então não é uma região mas complexa, assim, né? Veja, o que eu falo, eu não tenho dificuldade em entrar em nenhuma comunidade. Até porque quando a gente vai numa comunidade, a gente vai para levar benfeitoria, a gente sabe que existe um estado paralelo, não vão ser hipócritas de falar, não, olha... Existe sabe, e atuante. É atuante, mas eles também entendem que o nosso papel é um papel de beneficiar, a gente não está ali para, vamos dizer assim, atrapalhar, né, ou inibir, a gente está ali para levar qualidade, porque a maioria das pessoas que moram, elas não têm a responsabilidade sobre os atos que acontecem, né? Elas moram porque eles precisam morar. Moram porque eles não têm condição de morar no local melhor e muitas vezes o cara não quer também sair dali. Porque ele veio, a família dele veio, o filho nasceu ali, agora mora na casa do lado, mora na rua. O que ele quer? Ele quer ter dignidade aonde ele quer morar. Começou a criar raiz e um histórico. Ele começa a criar raiz, ele começa a ter família.
Então você fala assim pro cara, você quer sair daqui para ir morar num apartamento no outro bairro? Não, eu quero morar com dignidade aonde eu moro. Né? Se habitua, se acostuma. A gente tem que entender isso, né? E deixar a polícia trabalhar com o trabalho dela, deixar os órgãos cada um fazer seu trabalho. Cumprir cada um o seu papel. Vou mostrar agora então, tem uma grande obra que está acontecendo, uma das regiões, até um tempo atrás, uma das mais carentes. Hoje não é mais. Hoje o Jardim Rochidale passa por uma verdadeira transformação, principalmente naquela canalização do Rio Baronesa, Ribeirão Vermelho, enfim, né, o Braço Morto. É uma região que os noticiários, né, os grandes veículos de comunicação, né, sempre participaram para fazer, né, não tinha notícia, vinha aqui para o Rochidale, né, garoava, já alagava. Hoje não acontece mais isso. Hoje eu moro ali e posso falar com propriedade. Aquela região, devido à intervenção que começou no governo Emílio e se concretizou no governo Bolsonaro por intermédio do Tarcísio de Freitas, que hoje é governador do estado de São Paulo, tem que dar honras, né? Está ali o Pedro aparecendo, as máquinas trabalhando, e ali tem uma área habitacional que foi contemplada. Eu queria que falasse dessa obra habitacional, que é muito importante, e temos, inclusive, eu ouvi o prefeito colocando uma foto na rede social dele, dizendo que ele vai ter um centro nordestino. Parque né? do Nordestino. Parque Nordestino. Parque Nordestino. Onde era o piscinão? Vai ser parecido ali? Onde era o piscinão? A gente fechou o piscinão. Vai ser parecido com o centro de tradições nordestinas, por exemplo, aí da família Abreu ou não? Não. Na verdade, assim, são conceitos diferentes. Né? Ali, o CTN, ali na Ponte do Limão, em São Paulo, ele é uma entidade privada. Né? Lógico, você tem shows, gastronomia, mas é um local privado. Você paga para entrar, acesso ali. Não, a gente está falando de criar um parque temático aberto à população. Bom, então ali o conceito já é um pouquinho diferente. Ali ele é na reta final, ele é onde era o piscinão. Porque o que acontece? Essa obra do Rochidale, a gente está fazendo ela com o conceito de trazer como se fosse um grande piscinão horizontal. Então ela largou muito, elevou, e ela vai ter uma capacidade de acumular água, né, ao longo da sua extensão, que fez com que aquele piscinão perdesse a função hidráulica dele, ou seja, ele se tornou obsoleto. Então você tinha uma área relativamente nobre, obsoleta. E eu precisava fechar, porque também assim, essa obra do Rochidale só vai ter a funcionalidade a partir do momento em que ela estiver concluída. Já está com 96%. Sim, já está ali pertinho da Castelo já. Já. Está perto da Castelo já. Falta pouco. A parte ali do Rochidale falta pouco. Está no Piratininga. Da parte da canalização. Depois vou ter várias outras obras. Por quê? Porque a gente está, na verdade, refazendo um bairro. Se você for lá atrás e ver o que era aquelas casas de palafita em cima do canal e olhar hoje... Fiz muitas matérias ali, muitas. Você está vendo é um outro bairro. O Rochidale, eu brinco que antigamente era que nem eu tive um Chevette, né? Chevette 87 vezes, meu primeiro carro, maravilhoso. Só que assim, o tempo ficava nublado, ele morria. Porque o Chevette não podia ver água. Então o Rochidale era assim, o tempo ficava nublado, já alagava. Nem precisava chover, que já estava ali enchendo água. Complexo de culpa, né? Complexo de vira-lata. Hoje, o que a gente percebe andando lá na população? Com a população é isso, assim. Você vê a emoção das pessoas, que assim, tem gente que comprou um sapato, mulheres, senhoras, compraram um sapato pela primeira vez na vida. Porque elas nem compravam sapato, que elas iam perder aquilo quando viesse a próxima chuva, né? Então, que drama, a casa, comprava armário vagabundo, porque sabia que ia perder, comprava colchão vagabundo. Olha a vida que as pessoas, né, se fizeram das suas vidas por conta de uma situação que a princípio não tinha solução. E a gente foi lá e solucionou. Então você vê, as casas sendo investidas, alvenaria, antigamente você não tinha reboco externo, começaram a fazer reboco, começaram a trazer móveis de qualidade, começaram a se vestir melhor. Então a transformação social é uma coisa impactante ali E é engraçado que conforme a gente vai avançando, né, você vai vendo assim, se você começar ali na Transversal Norte, ali na Paula Rodrigues e entrar, você já vai começar a ver todas as casas, tudo com alvenaria, parede, bonitinho, organizado, o pessoal... Ganhando cores. Vai ganhando cores. Aí chega naquela parte que a gente chegou agora, ali perto do Aliança, da Rua Falcão, que a gente já está ali na obra. Tudo descascado. Por quê? Porque não deu tempo. Mas filma agora e filma daqui a 6 meses. Vai mudar completamente. Olha a diferença. Até porque valoriza, né? Não, valoriza as pessoas muito. Começam a ter orgulho, começam a falar, não, agora eu posso morar com dignidade, eu posso investir porque a chuva não vai levar embora o meu patrimônio. Parte daquelas famílias foram alocadas no Miguel Costa. Era isso que eu ia falar. Quantas famílias? Eu fiz 2 matérias ali. 400 famílias foram alocadas no Miguel Costa. Parte a gente vai construir no local, então agora a gente vai, finalizando essa ação, começar a reconstruir moradias no local para tentar trazer as famílias de volta, que sempre foi o conceito. Você sai do Rochidale, você quer voltar para o Rochidale.
Não por ser essa obra, mas a gente sempre tenta trazer a pessoa de volta para a área de origem. Ninguém quer tirar ela de onde ela já tem um vínculo ali. Mas isso é na reta final. Primeiro agora tem que finalizar a canalização, porque assim, primeiro tem que parar de alagar, já está parando. No segundo momento fazer os viários para circular, porque também não adianta a gente querer construir moradia para depois parar para fazer viário, fazer área de lazer, fazer área de lazer e o assunto ficar causando transtorno para quem mora, né? E a gente que, bom, eu assumi lá, quando eu assumi e fui lá a primeira vez, eu fui xingado. Pau, essa obra não anda. Agora você vai lá, você vai praticamente carregar no colo. Então a população tem abraçado muito, tem reconhecido o Rogério, tem sido realmente, vai ser um rei, né, lá, porque de fato é impossível falar assim, olha, a transformação do bairro é um negócio gritante. E qual a participação do governo federal, estadual? O Tarcísio assumiu agora, obviamente. Foi muito importante, ele até visitou a obra enquanto ela estava em andamento, né? A sua campanha esteve no local. A campanha e tal. Né? Qual a participação do governo Tarcísio de Freitas antes, quando estava com o Bolsonaro, e agora? O suporte é o mesmo, a atenção é a mesma, os recursos estão vindo, porque o município não arcaria com tudo. Não, hoje, assim, como é uma obra muito antiga, o município já arca hoje com a maior parte da obra, porque ele é um contrato que, como você falou, começou na época do Emílio. Esse contrato tem quase 10 anos, né? Então você tem uma questão de reajuste tal que, pela regra do PAC, não é um ônus dividido, é um ônus do município. Então é óbvio que hoje você tem uma contrapartida muito maior do governo do estado, da prefeitura municipal, do que da própria da União. O Tarcísio, ele, quando na época do ministro Bolsonaro, ele, de um modo geral, eles retomaram. Isso a gente tem que ser muito justo, né? O Tarcísio e o Rogério Marinho, os ministros, né, que estavam ali na ponta, infraestrutura e desenvolvimento regional, eles aceleraram muitas obras que estavam paradas. Não ficar assim, essa obra não presta, vamos fazer uma nova. Não, ele pegou tudo que estava ali e deu uma acelerada. Ele concluiu a transposição do Rio São Francisco, ele acelerou a obra do Rochidale, fez a ponte. Então, quando você vai ver, assim, são obras que já tinham tido um início e que não estavam evoluindo conforme ele gostaria. Então, ele reconheceu que a obra, independente de ser de um governo que não era o dele, tinha uma importância para a população. Isso é muito legal. Então, ele foi muito correto, porque essa obra do Rochidale precisava, de fato, de um apoio do governo federal. Ela era uma obra do PAC, uma obra carimbada muito à época pela bandeira do PAC, que ela foi a bandeira do PT na época, do Lula e da Dilma. Isso é inegável, também ninguém está aqui para... Pelo contrário, eles foram visionários nisso, tanto da obra de Santarém, começaram isso, ninguém está aqui para tirar o mérito. Pelo contrário, essa obra passou por muitas mãos e que, graças a Deus, vai ser entregue pelo Rogério, né? Mas o Tarcísio ajudou como ministro, acho que a gente tem que reconhecer também, porque, de novo, houve aquela decisão política. Eu falo, olha, independente da obra já estar em andamento ou não, de ser do nosso governo ou não, ela é boa para a população, ela vai ser entregue. Então, essa postura é uma postura que o governo Bolsonaro teve com relação às obras públicas que a gente acompanhou. Em todas, né? Em todas. E foi, assim, uma coisa muito correta, que a gente espera que o governo atual do Lula também tenha a mesma postura. Sim. Né? Siga, entenda que aquelas que começaram são relevantes, é boa para a população, vamos continuar. Que também foi a postura do Rogério. O Rogério, quando assumiu, não olhou assim, essa obra é do Lapas, é do Emílio, não. É importante. Vale a pena? Vamos seguir, vamos abraçar e foi. Legal, então, é uma cultura que realmente tem mudado, que antigamente não era assim, que a gente tem que tirar o chapéu. Hoje, no governo do Estado, assim como no governo federal, a gente está no processo de mudança ainda, né? Então, está muito recente a posse do Tarcísio aí no governo do Estado, a posse do Lula no governo federal. Então, acho que ainda está naquele período, olha, a gente está chegando. Por enquanto, a obra está seguindo de vento em popa, a milhão, né? E o governo tem mantido todos os compromissos, tal, mas... Esse ano conclui? Você acha que esse ano já vai concluir? Eu acho que no começo do ano que vem a gente conclui. Começo do ano que vem? A gente teve um atraso aí por conta de chuvas, um atraso por questões burocráticas. Choveu demais, né? Tá chovendo. Isso impacta, não tem como... E o fato, assim, como é uma obra muito antiga, a gente acabou assim, a CCR até hoje não autorizou a passagem por baixo da Castelo Branco. Até hoje não autorizou? Por isso que está... Já está aberto ali, gente. É só questão de estruturação, Pedro. Mas a CCR já está aberta ali. É a empresa que administra a rodovia lá, não é isso? A Castelo Branco. Mas impediu.
Então, assim, não aprovou. Não é que impede, ela não aprova, pede isso, pede. Então, resultado, vai atrasando. Então, era para acabar esse ano, vai acabar, vai, abril, maio do ano que vem. Então, o trecho final é Piratininga para dentro do Tietê ali. Exatamente. Vai ser uma obra impactante. Aproveitando a oportunidade, a cidade já está pronta. Quem mora em Osasco, quem passa por Osasco, acompanha que a nova entrada de Osasco, que vai dar acesso ali a região central de Osasco, hoje tem que passar pelo Roxidar, aquele trânsito complicado, inclusive aumentou porque é um local viciado em função da obra e o trânsito fica realmente complicado. E a gente tem acompanhado que está em ritmo, essa sim está em ritmo acelerado. Sim. Toda hora que a gente passa ali, a gente vê. E é 24 horas, né? Não para. É impressionante. Eu passei no domingo, de noite eles estavam lá com as luzes acesas. Realmente não vai entregar no prazo, realmente, pelo que a gente está vendo aí. É final do ano que vem que vai entregar, não é isso? Ou 24? Final do ano que vem, acho que é 24. Né? 24, né? O final do ano que vem. Foi ela lá. Isso é verdade, final do ano que vem. Porque realmente está aceleradíssimo, né? É uma obra acelerada, né? Eu não sei exatamente quais são as etapas ainda, né? Porque ela é tocada pela concessionária a mando do governo do estado. Ela vai passar por cima da Castelo Branco e por cima do Pontilhão. Por cima do Pontilhão, vai aterrissar ali na... Vai cair na onde tem na Maria Campos ali, antes um pouquinho, né? Então, mas ela vai terminar justamente antes da outra ponte, não é isso? Antes da outra ponte. Né? Porque aí tem uma outra pista, ela vai cair... Eu achava antigamente... Mas eu não sei exatamente assim, eu não tenho um cronograma das etapas. Sim. Pela velocidade, pelo que eles estão fazendo, realmente acho que eles vão terminar no que vem. Eu imaginava que ela passaria por dentro do rio e construir uma terceira ponte. Não. E ia sair lá no viaduto metálico. Eu imaginava que ela ia ser dessa forma. Vai sair, ela vai aterrissar ali, antes daquela ponte que sobe ali para Maria Campos. Porque aquele rio, o rio Buçocaba, vamos dizer aqui, o córrego Buçocaba ali, ele está alagando, né? Muito em função também da cara do Rio Tietê, que da nossa parte, se você pegar do Cebolão até Santana de Parnaíba, Pirapora do Bom Jesus, a cara do Tietê continua a mesma, é aquela antiga desde a década de 20 lá. Eles só mexeram na região central, né, que pega ali todas as pontes de freguesia, agora na Marginal de Pinheiros também, eles estão com um trabalho de despoluição, não está fedendo mais o rio Tietê, impressionante esse trabalho de despoluição, algo inédito, né, começou na gestão do Agripino, né, o calça apertada e evoluiu, e agora está no governo do Tarcísio. Impressionante, viu? Pelo menos uma coisa boa deixou. A gente não sente mais aquele odor da Marginal do Pinheiros ali, né? Mas será que essa obra vai chegar em Osasco? Já que você está na área de habitação, a parte de obras, será que eles vão conseguir, depois do Cebolão ali, fazer também? Porque não adianta fazer essas obras de infraestrutura, porque não vai adiantar. A hora a água vai bater e vai voltar. Tem isso aí também, né, Pedro? Roberto, hoje a tecnologia, a engenharia, ela está ali para equacionar, inclusive, esse tipo de problema. Por exemplo, no Roxidale, a gente também sofre o mesmo problema. Então, o piscinão do Roxidale, a canalização do Roxidale contemplou, inclusive, a calha não está rebaixada para receber a água. Então, foi feito esse cálculo considerando o estanque, ou seja, que você encheu o córrego e não conseguiu fazer a vazão para o rio, porque a calha está alta. Então você tem soluções de engenharia para resolver esses problemas. Lógico, se rebaixarem a calha, perfeito, aí não vai ter necessidade. Mas a gente não pode calcular com o si, né? Então, você quando vai fazer, o Valdir tem na mão, meu colega secretário de obras, Valdir Ribeiro, ele tem na mão um projeto de canalização no Buçocaba que mais ou menos ele faz o que foi feito no Roxidale. Você trabalha, são 6 etapas que começa do Chico Mendes, vai até o Tietê, né? E que de uma certa forma criaria esse sistema de vamos dizer assim, de acomodação, captação da água. Foi o que ocorreu no município de Barueri e no centro, né? Isso, exatamente. É um projeto caríssimo, é uma intervenção pesada, mas o Rogério está obstinado, ele quer começar isso de qualquer jeito, né? Com recursos próprios ou com a ajuda do governo federal? A gente está buscando tudo. Federal, estadual. Importante. Iniciativa privada também? Empréstimo, não tem não, aí é porque obra de infraestrutura não tem apelo para a iniciativa privada. Mas a gente tem buscado fontes e sim, já tivemos reunião com o governo do estado, já tivemos reunião com o governo federal, com bancos, né, para fazer. Então, assim, o Rogério está muito obcecado, eu não quero fazer essa obra. Não sei se ele vai conseguir concluir, porque, de novo, é uma obra complexa. Mas ela tem que começar. Que vai passar pelo mesmo processo a do Roxidale.
que vai passar outras gestões que talvez pior. Não, sim, pelo mesmo processo de ultrapassar gestões, sim, com certeza. Com certeza. Ô Pedro, o pessoal está perguntando aqui daquele prédio, já que vai fazer a nova entrada de Osasco, aquele prédio do lado direito, onde seria a nova prefeitura de Osasco, o projeto não avançou, são 2 prédios que ficaram parados ali, né? E tem um terreno todo para ser explorado. Como é que ficou? Está relacionado à habitação. Como é que ficou essa situação? Vai ser feita alguma intervenção? Ali tem uma operação urbana que a gente está rediscutindo, porque assim, também foi feita há muitos anos atrás, uma operação urbana que ele conjuga esforços da iniciativa pública e privada para pegar toda a revitalização ali da André Rovai. Então pega aquele bloco ali, rodoviária, ela vai sair lá em cima, que é uma área que está realmente degradada, né? A gente provavelmente ali vai fazer um acordo com as empresas privadas, porque os terrenos são privados, né? E vamos dar uma atualizada nessa operação urbana, né? Porque o que foi criado lá atrás de instrumento para financiar essa operação para o privado ficou defasado. Então aquele prédio voltou para a iniciativa privada, aquele prédio é privado. Já está com já uma tá empresa de volta lá, tem uma empresa lá que vai né? administrar. A prefeitura retomou os terrenos públicos, então ali acabou voltando um pouco no tempo, porque não se mostrou viável da forma como tinha sido desenhado originalmente. Se perdeu? Não. A gente vai ver o que errou, corrigir, aprimorar e retomar para que toda aquela parte ali do Bonfim seja revitalizado o quanto antes. Ok, tem um VT para mostrar, vamos colocar na tela e a gente já finaliza. Faz parte daqueles vídeos que nós recebemos, né, Adriano? Vamos colocar na tela. Isso, aí você comenta para nós o que significa aquilo lá, Pedro. Qual é a intervenção que está sendo feita ali? Fala um pouquinho para a gente. A gente vê ali uma intervenção de obras, né? No Veloso ali, né? Eu esqueci, foi meu óculos aqui. O seu é de miopia? É para miopia? O meu é. Você quer o meu emprestado? Vê se alcança. Pô, se for miopia, se for o mesmo grau, você alcança. Olha lá, ó. Não, ixi, o cara é mais míope que eu, rapaz. Não conseguiu ver. Ali é o Veloso, né? Essas imagens são no Veloso e essas imagens são no Viver Melhor, né? Isso. O Veloso assim, é um bairro que a gente tem atuado muito em parceria com o governo do estado. A gente tem feito lá escadão, vamos mudar ali a avenida musical, revitalizar o parque, aumentar a galeria fluvial, ver a questão do esgoto, melhorar os escadões, e o governo do estado está reformando 600 casas. Que legal. Já estamos regularizando. Olha aí. Vamos fazer agora uma entrega esse mês de 250 títulos de propriedade numa primeira etapa e no segundo momento mais 800 títulos. Então ali vai se tornar de fato um bairro com uma qualidade boa de Zona Sul, compatível com a localização, com o que a gente deseja para a população em Osasco. São intervenções. Ali é um exemplo também de transformação do bairro. A gente pegou tudo, ele vinha descendo, não tinha escadões, não tinha tratamento de água, captação, esgoto. Então ali já houve uma revitalização grande, a gente já fez 4, vamos fazer 12 escadões. Mas é um bairro gigante também, né? É um bairro que vai ter uma qualidade muito boa ali, né, de infraestrutura urbana. Ampliar a galeria fluvial, rede de esgoto, refazer asfalto. E já está acontecendo. Tudo que eu estou falando já está acontecendo. E sem remover ninguém. Começou no Veloso, vai para outros bairros também? A gente vai pedir ao governo, quando nós pedimos ao governo do estado o apoio, porque aí a gente entra conjuntamente. Na verdade, o problema nosso hoje é assim, ter financiamento das políticas habitacionais. É muito caro. Então nenhum município, não é Osasco, nenhum município consegue sozinho bancar uma política habitacional. Ela é muito cara, né? A gente sempre tem que entrar em parceria com o governo do estado ou o governo federal. Não tem como fazer sozinho. Então ali é um caso de uma parceria entre o governo do estado e a prefeitura. A gente quer levar essa parceria para outros bairros. Vamos aproveitar que o Gerson se elegeu deputado estadual, o Gerson Pessoa agora temos um deputado na Assembleia que vai conseguir, como deputado, pedir o apoio do governo do estado para que a gente faça a expansão desse programa. Então o Viver Melhor entra com a reforma das casas, a gente entra com a infraestrutura do bairro e vai transformando a realidade daquelas comunidades, enfim, os bairros estão sendo criados. Dignidade, né? E o vínculo do Gerson Pessoa com o Rogério é evidente, né? Se o Gerson hoje é deputado estadual, sem dúvida nenhuma teve aí a colaboração do prefeito Rogério Lins com o seu carisma, né, com a sua popularidade, e eu não tenho dúvida que o Gerson vai defender definitivamente os interesses dos osasquenses, afinal de contas, há muito tempo que eu não vejo um deputado brigar por Osasco ali na Lespe. O Emílio está lá, mas
com toda sinceridade, eu não vi uma atuação, até porque não é do mesmo governo, tem isso também, né? Às vezes é de partidos diferentes, e aí tem essa questão da vaidade dos partidos, né? Essa rinha, que não deveria. Que o Emílio, ele é deputado de oposição. Enfim, no final do dia, ele não é oposição ao Rogério, ele é oposição ao governo. Você tem o governo PSDB, ele estava no PT, então, como todo deputado de oposição, acaba tendo, vamos dizer assim, mais dificuldade. É normal, não tem muita... A questão política sempre interferiu no desenvolvimento de qualquer cidade. Celso Giglio era um deputado atuante quando era o governo do Serra. Ele conseguiu as FATECs, conseguiu muita coisa para cá. Por quê? Porque ele tinha um alinhamento. Tinha um alinhamento, né? Então, bom que agora a gente está com alinhamento. A gente tem um deputado estadual alinhado com o governo federal e um deputado estadual alinhado com o governo do estado. Então está ótimo. O importante é que a cidade se beneficie. Você vê, o doutor Celso tinha o Serra para o município. Desde que vem um recurso, para mim não tem... Gente, eu falo assim, meu partido é o PH, Partido da Habitação. Exatamente. Você quer mandar dinheiro, eu quero receber, não vou ficar assim... É uma fundação, você está fundando, está criando ou não? Já tem quantas assinaturas? Já tem. Aí pode ser, porque nesse Brasil o que mais tem, eu acho que tem uns 15 ou 16 lá no TSE para registro. Tem 35 registrados, mas uns 15 para entrar, né? Não, mas agora está o caminho inverso. Agora vai cada vez mais. É cláusula de barreiras, né? Tem toda essa parada. Precisa, né? Acho que... Olha, hoje já caíram para 13. A próxima eleição vai cair para 8. E aí daqui a pouco vai. Você é presidente de qual partido aqui em Osasco? União Brasil. União Brasil. Como é que está a União Brasil aqui em Osasco? Nós temos um vereador, né? Temos o vereador, o Délbio, né? O Cláudio, que é vereador e está como secretário, o Délbio, que está no exercício da vereança, né? Tá bem, o partido aqui em Osasco, ele está estruturado, está funcionando, tem dado os resultados bacanas, já está se preparando para a próxima eleição, né? É um partido que está em discussão numa federação com o PP, isso é público, notório, então pode ser que ele acabe crescendo muito, não só em Osasco, como no Brasil inteiro, acabe se tornando a maior força política do país. Também, já tem 2 lá, não, né? Na verdade já estão discutindo, tem uma federação, né? É um instituto jurídico novo que celebra uma união por 4 anos entre partidos. Então eles vão ter a dependência financeira e administrativa entre eles, mas na disputa é uma chapa só. Então você vai começar a ter uma força só. Isso vai acontecer do PP com a União, como estão discutindo também do Podemos incorporou o PSC, o PT fez uma federação com o PCdoB e com o PV, é uma chapa só, a Rede PSOL, uma chapa só. Então, agora a tendência é um partido vai ali começar a juntar com o outro, ou fundir, ou federar, mas começar a se organizar, porque as cláusulas de barreiras têm sido mais rigorosas. Sim. E eu acho que a avaliação é que é melhor você ter discussões de espaço dentro de grandes estruturas do que falar, eu sou dono do meu pequeno grande partido. Não. Agora você vai discutir melhor dentro de estruturas maiores. Então você vai ter que ter a política partidária mais, vamos dizer assim, exercida na prática do que ela foi no passado. Hoje vocês estão alinhados com o governo Rogério Lins, tem lá o Délbio, né, um acordo lá com o Claudinho para ir para a cultura. Lá no futuro, olhar assim lá na frente, o União, seu partido pretende fazer frente ao governo? Vai apoiar o governo? Há porque assim, eu imagino, fazendo um desenho com base no que nós temos. Nós temos o doutor Lindoso, que foi candidato na última. Nós tivemos agora o Gerson Pessoa, que provavelmente vai ser o candidato da máquina. O Emílio, que já foi prefeito 2 vezes, vai voltar com a força da máquina federal, né, que é representativo. Né? O Ribamar teve uma votação muito bacana também, né? Mais de 64 mil votos. É uma liderança, sem dúvida nenhuma. A gente não sabe ainda se permanece, porque eleição é um negócio que muda a todo tempo. Lá na frente, quando a coisa pode mudar. Então nós vamos ter, dessa vez, candidatos em potencial, né? E o seu partido é um partido de uma composição, de uma coalizão. Se lá na frente da Nacional falar, Pedrão, eu quero um candidato a prefeito em Osasco. Como soldado, eu não tenho dúvida que você vai ter que cumprir. Ou cumpre, ou de repente sai do partido, porque você é livre, apesar de estar no partido. Como é que fica? Porque ainda mais agora incorporando o PP, se lá em cima eles falaram assim, ó, esse PIB de Osasco aí me interessa, viu? Pedro, se vira, arruma um candidato aí, eu quero fazer um prefeito na cidade de Osasco. Como é que fica? Vamos analisar que é uma complexidade. Pode são acontecer. Desafios, né? Estão na mesa, existem, são reais. A gente tenta, lógico, a política ela é sempre calcada no diálogo, então tem que conversar, tem que gastar saliva, tem que alinhar. Temos hoje um alinhamento direto com o governo. Eu acho que o correto seria a gente manter isso até o final, porque vai manter uma coerência
na postura, né? Você não pode ser base até o último dia e depois simplesmente pular para o lado de lá porque você quis. Né? Eu acho que, lógico, tudo depende de uma conversa de duas mãos. A política, ela é a construção de no mínimo 2 mãos, né? 4 mãos no caso. Mas eu não vejo nada hoje olhando hoje, que pudesse mudar esse rumo de seguir com um projeto majoritário do Rogério. Enfrentar as adversidades externas, a gente vai ter que enfrentar. Seja para apoiar o Rogério, seja para não apoiar, seja para segurar o partido, seja para deixar que o partido tome um outro rumo, ou seja, a gente tem que estar preparado para isso. Tem esse risco? Tem. O que você trabalha? Para mitigar, né? A gente vai estreitando a relação com o Rogério, do Rogério com a cúpula estadual, da cúpula estadual com a cúpula federal, né? E torcer para que o processo em Osasco ele não seja tão traumático como você narrou, no sentido de ter necessidade de uma intervenção, de uma substituição. Eu não acredito, tá, Roberto? Eu acho que assim, eu tenho uma boa relação com a executiva, tenho uma boa relação com a direção partidária, tenho conseguido fazer o partido crescer dentro de uma proposta que a gente tem na cidade alinhada com o Rogério. Então, não sei porque que assim, o partido vai tirar. Queremos um candidato, então Pedro, você não quer? Então vamos tirar de você, vamos dar para o Júlio. Mas em que momento a gente deixou de entregar para o partido os votos, a base, sabe, o compromisso político? Em que momento a gente deixou de levar o nome do partido dentro da cidade? Todo mundo sabe que o Delbo é vereador, que o União Brasil existe, que ele é uma realidade, que tem debate, que tem equipe. Então, o partido tem uma entrega, não é nada de graça. Tudo tem uma entrega, uma correlação. Eu não vejo essa intervenção vindo muito de cima para baixo no nosso caso, porque a gente tem consolidado um trabalho aqui, né? E esse trabalho é um trabalho que foi consolidado com o governo. Nós não fizemos nada sozinhos, nós fizemos dentro do espaço que o Rogério permitiu para que a gente pudesse trabalhar. Ponto. Você sabe que eu fiz essa pergunta? Porque eu já acompanho o seu trabalho há muito tempo. E se hoje Osasco é essa potência do ponto de vista de arrecadação, de impostos, de serviços, está aqui, ó. O Pedro foi fundamental para que Osasco se tornasse essa locomotiva que é hoje. Eu acho que talvez eu seja um dos poucos que reconheça isso, porque a gente que está ligado à política, ligado ao jornalismo, sabe quem realmente trabalha. O Pedro tem uma visão empreendedora à frente, né, dos demais, com todo, não é bajulando, não, mas é verdade. Então Osasco se tornou essa grande cidade porque teve um secretário de finanças que soube reajustar a máquina. Ele nasceu no governo do Emílio, não é verdade? Ele nasceu lá, então Emílio, Lapas, e ele não saiu, ele continuou, ele continuou no governo Rogério, porque o Rogério falou assim, não, esse cara eu não quero perder. E hoje Osasco é o segundo PIB do estado e o sexto do Brasil, e está o homem aqui que foi fundamental para que a receita de Osasco chegasse a esse patamar. Então tem que respeitar o homem, é um super secretário, e eu não tenho dúvida que lá na frente essas negociações que vão acontecer vai impactar sim, tanto daquele que já deu oportunidade lá atrás, que foi no governo Emílio, do próprio Lapas, e o próprio Rogério. E eles estão voltando. E quando alguém volta e reconhece o trabalho de alguém, e naquela época ele não era presidente de partido. Não era. Hoje aumentou e valorizou o passe do homem. Estava com pouco problema, foi arrumar uns novos, né? Então valorizou Rapaz, o passe. Você está com pouco problema, quer arrumar uns novos? E arrumou o partido. Arrumei o partido. A gente pegou o DEM era um partido, Democratas, né? Era um partido que em Osasco praticamente não existia, né? Tinha um histórico, era um partido muito auxiliar do PSDB. E o trabalho, assim, mas eu vou falar assim, eu tenho um time muito bom no partido, viu? O Zé Carlos, a turma que veio com a gente, os vereadores, o Alex e o Claudinho no começo, o Délbio, o Bruno Sindona, que tá. Assim, gente que veio e falou, cara, vamos mudar a realidade? Vamos fazer uma coisa diferente? Vamos. E vai consolidando. Então, aí entra gente nova, muda, porque o processo ele é dinâmico, né? A gente vive num processo dinâmico. Mas o fato é que existe uma realidade. Hoje o partido é uma realidade. O vereador elegeu pela primeira vez um vereador, cresceu a votação 1.500%, né, de uma eleição para outra. Para você ter ideia, nessa eleição que passou agora, o União Brasil foi o terceiro partido mais votado para deputado federal. Perdeu para o PL e perdeu para o PSD, por conta e perdeu por pouco.
Perdeu por 2 mil votos. E você vê então, assim, tinha a máquina na mão. Ficamos na frente do PSDB, ficamos na frente do PT e ficamos na frente do Podemos, do partido do prefeito, para deputado federal. Então, assim, isso é trabalho. Isso é trabalho. São pessoas que estão ali, né? Então não é uma situação, não, isso é um trabalho forte que a gente fez. Você ser a terceira força política em votação, passando o partido do prefeito, passando o partido dos trabalhadores, passando o PSDB, e quase sendo a segunda, né? Sim, não tinha como impedir o PL pela questão da direita, do Bolsonaro. Aquilo ali realmente foi uma situação que não tinha como chegar próximo disso, né? Eu acho que estava muito consolidada, essa direita está muito consolidada, a esquerda também, mas a direita estava bem cristalizada ali com o Bolsonaro. Então, fez 90 e poucos deputados, não é à toa. Então não é também, foi o partido com o maior número de deputados. Então esse eu sabia que eu não ia conseguir ultrapassar. Mas assim, quase ficar em segundo, poxa. Representativo. Pela primeira eleição do União Brasil, ficar na frente do Podemos, do PT e do PSDB, vamos lá. Foi uma aliança planejada que deu certo e está colhendo os frutos. Então, o Lula se vira aí, meu filho, porque lá no Congresso Nacional não está fácil para você viu? Vai ter que rebolar muito, porque essa força ela é representativa e não passa nada no Congresso que não tem apreciação do presidente da casa, o Lira, que já disse para o Lula, olha, Lula, vai ser difícil, hein? Aqui não vai ser fácil aprovar, não. Não tem maioria, não sei como vai ficar, mas enfim, vai ser algo desafiador e muita coisa pode travar. Alguma coisa que ficou em aberto que você queria falar, a oportunidade agora que a gente já praticamente encerrou. Só agradecer mesmo, a gente acabou se alongando aqui. Quando a conversa é boa, a gente perde o horário, né? É verdade. E tem muita coisa aí pra gente discutir, eu acho que eu vou ter que voltar aqui mais vezes, me convidar. Porque falar de política, falar do cenário político, falar da própria habitação, muita gente querendo saber mais das inscrições do Minha Casa Minha Vida, querendo saber do Lar Conquista, do Nosso Lar, dos programas que a gente tem. Mas assim, são temas que cada um deles daria aí um bate-papo super agradável. Mas muito obrigado, Roberto, Júlio, assim, pela oportunidade. Eu que agradeço. Tá? A gente estourou já o horário, mas por um bom propósito. E política, quando você quiser conversar, discutir, sentar, analisar, vamos encarar. Eu acho que o importante é mostrar a cara, trazer a nossa opinião, trazer nosso sentimento, né, nossa projeção de futuro, porque queira ou não queira, a gente vive disso, a gente gosta do que faz e faz bem feito. Faz bem. Obrigado. O amor faz bem feito, né? Obrigado. Tenta parabéns, pelo menos, né? Parabéns à sua equipe, né, que está trabalhando nas redes sociais. O Franklin está aqui, né? Menino competente, eu vejo ele atualizando ali em tempo real, deu um engajamento bacana, né? Isso é importante. Ter pessoas que trabalham, né, por trás ali das câmeras, que não aparecem, mas faz toda a diferença, né? Quem vê, o pessoal vê as cachaças que a gente toma, não vê o estômago que a gente leva. Então, assim, o Frank, a Érica e o Rafa são pessoas que estão... Um grande beijo para a Érica. Estão ali. E eu tenho uma grande vantagem na minha rede social, né? Porque eu não me sinto pressionado a absolutamente nada que não seja fazer aquilo que a gente quer na rede. Ela não é um instrumento meu de vida, eu não vivo a partir da minha rede, eu acho que isso me ajuda porque a gente vai trabalhando ali como a gente quer. Porque muitas vezes o cara tem uma rede, mas fica pressionado, né? Tem que ter meta, engajamento, curtida, seguidores e tal. Aí você fala, gente, nossa, mas que desespero, às vezes a pessoa está pendurada naquilo, que alegria a gente tem de poder fazer também com leveza até a nossa rede social e ela acabar dando uma resposta, porque acabou virando uma rede social boa. Sim. E vai aumentar, depois que você passar aqui vai melhorar mais. Tomara. É o que eu sempre falo. Mais engajamento ainda, né? A gente sempre vê o espetáculo, mas nunca sabe o que está acontecendo no backstage, que é o pessoal que faz a luz acender lá na frente e virar sucesso. Fazendo a nossa propaganda, quem não segue a gente ainda, tá @Pedro Sotero no Instagram, /Pedro Sotero 44 no Facebook. Que é um cara família, eu vejo lá a sua família, os seus filhos, né? Eu vejo lá os passeios a cavalo. Um dia eu quero conhecer esses cavalos do Pedro aí, cara. Não, o cavalo não é meu, não, a gente aluga mesmo. Aluga? Não, cavalo. Eu achei que era fazenda agora. Não, fazenda, mas não tem cavalo a gente se vira, aluga, não é o... Não... Eu vi lá os garanhão, né? Que raça que era? Uns quartos de milha, né? Quartos de milha, né? Eu trabalhei numa empresa que o dono da empresa, ele tinha coleção de quartos de milha. Rapaz, um dia eu vou ter dinheiro para ter uma coleção dessa. Por enquanto, eu vou querer fazer coleção de cavalos, são só daquelas miniaturezinhas pequenininhas que você bota. R$1 milhão, cara. O cavalo custava R$1 milhão. Nossa, coisa absurda. O cara tinha lá... Começa a falar isso, senão daqui a pouco fica com dó de montar em um.
Obrigado, viu, querido, mais uma vez. Eu que agradeço, Pedro, parabéns pelo trabalho, parabéns, Rogério Lins, por estar conseguindo desenvolver um processo administrativo dentro da sua gestão, que o Eterno muito o abençoe e que você possa fechar a sua gestão com chave de ouro, trazendo essa qualidade de vida que os munícipes contam com o senhor. Parabéns, Pedro, mais uma vez, sucesso e prosperidade. Muito obrigado, todo mundo que acompanha a gente. E eu encerro por aqui, agradeço aqui a nossa equipe, ao Adriano, ao Pedro, ao Gabriel, né, o Franklin que está aqui acompanhando o Pedro, né, toda a equipe dele, a Érica, o Rafa, né, o Rafael, ao Diguinho, meu vizinho lá, um abraço pro Diguinho também, conheço desde garoto, né, mora ali no Baronesa, a gente tudo criado junto ali, né, parabéns pela sua equipe, parabéns aí ao governo Rogério Lins, tem feito um trabalho irrepreensível, né, se tornou o garoto propaganda da cidade de Osasco, né, com bastante engajamento, aos 61 anos de Osasco, o super cachorro quente foi mostrado ali no calçadão da Antônio Agu, enfim, a todo o pessoal envolvido nesse projeto importante que é desenvolver a nossa cidade. Eu sou uma pessoa militante aqui da cidade, as coisas boas a gente tem que destacar, né, dar uma cutucada de vez em quando, mas é para o bem, não é para o mal não, é para ajudar a melhorar, né, e sempre ouvindo os dois lados, como é o jornalismo responsável. E é isso que a gente faz durante todo o nosso período. Amanhã nós vamos receber aqui, né? Quem a gente vai receber aqui amanhã, você sabe ou não? Eu não entrei na pauta não. Cheguei correndo e vim pra cá. Rapaz, você não sabe quem vai vir aqui amanhã? Não, ainda não tô sabendo. Então você que não sabe, amanhã nós vamos receber aqui nada mais, nada menos do que uma psicóloga renomada, Silvia Rezende. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, vou falar sobre violência, né, psicológica, aumentou o número de feminicídio no Brasil, lamentavelmente, e ela é mestre nisso, né? Uma pessoa que tem realmente conhecimento e vai explicar para as famílias várias questões, a questão cognitiva, né, a questão emocional, social que vive hoje na sociedade. Então não perca amanhã, Silvia Rezende aqui no nosso programa RCTV News. Que Deus te abençoe, se cuide. Um forte abraço e até a próxima.